Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui numa das áreas mais íntimas da nossa casa, que é o banheiro. O banheiro tá sempre aqui. Quando a gente tá naquela hora do aperto, quando a gente precisa tomar banho, quando a gente precisa lavar as mãos, ainda mais agora que nós estamos numa época de pandemia, onde a higienização é uma das coisas mais importantes. Então, esse ambiente do banheiro nunca foi tão perceptível na nossa vida, né? Mas será que sempre foi assim? Será que ainda é assim em alguns lugares? Hoje nós vamos falar sobre a história do banheiro, né? Como que era na antiguidade, como que ele veio se desenrolando ao longo do tempo, para chegar nessa tecnologia de banheiro que nós temos hoje, né? Com todos os equipamentos e evoluções. O banheiro, ele leva a um assunto muito importante, né? Tanto da parte da arquitetura quanto da parte do urbanismo, que a gente tem tanto a parte estética do banheiro quanto a questão de saúde pública, né? Que leva a um sistema sanitário, né? Então, como será que era antigamente, na antiguidade, essa questão do banheiro e como é ainda hoje em outros países, né? Em vários lugares do mundo? Contando um pouco da história do banheiro, os primeiros registros que se tem de banheiro do jeito que a gente, mais ou menos do jeito que a gente conhece hoje, vem do Egito Antigo, aproximadamente 2000 a.C., onde eles tinham as latrinas, que eram mais ou menos o que a gente tem hoje, né? Que eram os buracos onde as pessoas sentavam para fazer as necessidades ali. Na antiguidade era separado a questão do banho das necessidades fisiológicas. Na Roma antiga existiam os banheiros comunitários, né? Na época do Império Romano existiam esses banheiros comunitários que eram como se fossem umas salas de banho, mas era separado. Então tinha assim, aonde se faziam os banhos termais e aonde tinha esses assentos, ou era de pedra ou era de madeira, tipo um banco comprido com os buracos, onde as pessoas iam ali para fazer as necessidades. E eram momentos de descontração, né? As pessoas iam ali para conversar, para debater, enfim. E aí tinha alguns banhos termais que até viravam banquetes, eram verdadeiros banquetes. A princípio, esses banheiros, eles eram separados para homens e mulheres, mas nem sempre era respeitado isso. Então, era muito comum as pessoas ficarem nus, né, na frente um dos outros. Então, inclusive nessa época, na época do Império Romano, existiam os aquedutos, né? Que tinha tanto essa parte estética, né, de ter os banhos, onde as pessoas tomavam banho juntas, e esses bancos, né, essas latrinas em forma de banco, onde as pessoas se encontravam. Tinha também a questão sanitária. Então, assim, no Império Romano existia os aquedutos, né? Inclusive lá na Europa, vários locais ainda tem esses aquedutos que a gente vê a construção deles, né? Então eles serviam tanto para levar a água encanada, o encanamento da água, mas quanto a parte de esgoto, né? Que nessas latrinas, esses bancos, jogava direto numa corrente de água e esses aquedutos de esgoto levavam a água para longe, para o rio, né? Então já havia na época do Império Romano esse sistema sanitário. Com o passar do tempo e com o avanço, né, do moralismo cristão, e aí questões culturais, questões religiosas, esses banhos públicos, os banheiros públicos em si, eles foram proibidos.
né? Porque assim, as pessoas ficavam nuas frente umas às outras, e aí o cristianismo não permitia isso, né? Era pecado, era luxúria, entre outras coisas. Então foram proibidos os banhos. Era mais a questão dos banhos em si, né? As latrinas, apesar de não poder mais os banheiros públicos, as latrinas foram substituídas por pinicos, né, nas casas. Então era muito comum as pessoas usarem depois na Europa, né, na Idade Média, não existia banheiro dentro de casa, né? Então as pessoas, para fazer as necessidades, elas urinavam, né, defecavam nos pinicos, e as pessoas jogavam na rua. Ou seja, todo aquele conhecimento, tudo aquilo que na época do Império Romano foi conquistado, nessa época na Europa, né, com o avanço do cristianismo, por ser pecado, tomar banho não podia mais, então as pessoas se higienizavam com panos úmidos, né? E as pessoas acabavam usando os pinicos em casa e jogavam pela janela as necessidades ali, né? Jogava tudo. Então, com isso começaram a aparecer muitas doenças, né? As doenças nessa época da Idade Média era por causa disso, porque os banhos eram proibidos, né? E todo aquele sistema sanitário da época do Império Romano, simplesmente eles esqueceram e não utilizavam mais. Nas casas mais ricas, né, que existia as tinas, né, aquelas bacias grandes onde as famílias tomavam banho, né, mas assim, eles enchiam a água, quem tomava banho primeiro era o chefe da família e depois ia reaproveitando a água, né, mas assim, isso só acontecia nas casas das pessoas mais abastadas. Foi na França, no século XVII, acho que por volta de 1668, que em Paris teve um decreto onde as casas precisariam ter banheiro dentro, né? Banheiro interno. Então foi a partir daí que começaram a construir os banheiros dentro das casas. Na Europa medieval, né, nessa Idade Média, por causa disso tudo, apareceram todas aquelas doenças, né, que a gente ouve falar nas histórias, que a gente vê nos filmes e tudo mais. Então, mas aí no século XVIII, que foram entender que essas doenças eram decorrentes da falta de um saneamento ali, né, de esgoto, que as doenças vinham dessas questões do banheiro, né, das necessidades, dos dejetos e tudo mais. E aí, foi no século XIX que começaram a replanejar as cidades, né? 1800 e alguma coisa, que começaram a replanejar as cidades com esse saneamento, água, esgoto. Foi quando surgiram as torneiras, as águas encanadas, né? Então que a gente começa a ver isso. E até tem uma curiosidade, porque a gente começa a prestar atenção na história nos filmes, né? Eu gosto muito de assistir esses filmes de época, e agora eu presto muito atenção como era a cozinha, o comportamento deles na cozinha, no banheiro, na sala de estar, né? Que era tudo, era diferente, né? Então, e nos filmes eles colocam isso. Tem um seriado que eu gosto muito que chama Outlander, que a protagonista, ela viaja no tempo, volta 200 anos para trás, né? E aí tem uma cena, não vou contar nada do seriado aqui, mas tem uma cena que me chamou muito a atenção, porque ela tá morando no meio da floresta, a família dela constrói uma casa, né, toda de madeira, e é uma casa pequena. E o banheiro, ele fica do lado de fora, né? Então isso era 1700, final dos 1700, né? E aí o banheiro ficava do lado de fora. E ela comentando com a outra pessoa, né? O que fazia falta, porque a vida dela normal, original, era em 1950, 1960, era a época que ela estava vivendo no século passado, e ela voltou 200 anos.
E aí, uma coisa que ela fala, uma coisa que eu sinto muita falta é a descarga, né? Então, assim, como que essa questão sanitária, ela faz muita falta na nossa vida, mas a gente não percebe isso, porque hoje a gente tem tudo isso à mão, né? Então, quando a gente se dá conta da falta disso, fala, meu Deus, quando a gente vai no meio do mato, ou quando a gente vai acampar, ou quando a gente vai, muita gente não gosta de acampar justamente pela falta do banheiro, né? Fala, imagina, vou fazer minhas necessidades no mato, vou fazer xixi agachada no mato, imagina, né? Principalmente nós mulheres. Para nós mulheres, acho que ainda é pior, porque tem a questão do ciclo menstrual, tem toda essa questão da higiene feminina, né? Então, para nós mulheres, essa questão do banheiro, ela é mais importante, né? Então, então me lembrou essa cena desse seriado Outlander, da questão de você simplesmente apertar a descarga do banheiro e pronto, tudo se resolve, né? Você ter a torneira funcionando, ó, né, a água encanada que você se lava, o chuveiro, né? Então tudo isso do jeito que tá hoje, a gente não percebe toda essa evolução lá de trás de como era. Imagina, você ter que usar o pinico, né? Então, né? Enfim, a gente percebe quão importante é essa questão sanitária hoje. Entrando nessa questão a questão sanitária em si, tem uma frase que eu achei na internet pesquisando, né, sobre o banheiro, que é assim: nenhuma invenção salva tantas vidas como o vaso sanitário, né? Inclusive, eles dizem que uma das melhores invenções da humanidade é o vaso sanitário, que foi instituído o dia do vaso sanitário, para vocês verem a importância que tem isso na vida das pessoas, porque por questão de saúde pública, né? Hoje a gente fala assim, eu tenho meu banheiro, você tem o seu banheiro, mas tem muita gente que não tem banheiro, né? Que moram nas comunidades, nos assentamentos, ou mesmo em outros países que não existe, não tem banheiro. Tem muitos lugares ainda hoje que o banheiro ainda é fora de casa, né? Acho que alguns países da África, a própria a Índia, né? Então aqui o Brasil, né? O Brasil mesmo tem muitos lugares em que as pessoas não têm banheiro dentro de casa, não tem fácil a gente encontrar, eu aqui mesmo morando em Campinas, lugares que não tem esgoto, a água não chega e o esgoto não sai, fica tudo a céu aberto. Então isso traz muitas doenças, né? E hoje a gente vivendo essa pandemia, essa questão do coronavírus, que é um coronavírus novo, né, nos leva muito a questionar como está a nossa questão sanitária hoje, né? Como que tá as instalações sanitárias públicas por aí, né? Tem a questão do banheiro público, né? Porque a gente tem o banheiro dentro de casa, mas e o banheiro público, né? Tem muitas pessoas que vivem na rua, né? Então, como que tá o nosso banheiro público? Tem países muito desenvolvidos que as pessoas tomam banho nos banheiros públicos, né? A escolha delas é morar na rua, então ela tem banheiro público onde ela pode se higienizar, porque, né, o Estado oferece essa questão sanitária como um bem público, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar hoje em dia, como que tá a nossa questão sanitária nas nossas cidades também, não só dentro de casa, mas nas nossas cidades também, porque tudo isso pode trazer problemas de saúde para todo mundo. Por conta disso tudo, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela junto com uma iniciativa de Singapura, aí quem quiser procurar na internet essa história toda, tá tudo registrado lá, tá? Inclusive tem o meu blog que tem esse texto do banheiro, onde tem os links lá com as pesquisas, com essas informações todas, né? Então, junto com a iniciativa de Singapura, a ONU oficializou em 2003 que o dia 19 de novembro é o Dia
mundial do vaso sanitário, justamente para mostrar como que o vaso sanitário transforma a vida das pessoas, de toda uma região, uma cidade, um país e tudo mais, né? Então, nessa época, né, sempre tem vários congressos e diálogos e debates sobre a questão sanitária, apesar que atualmente temos discutido e dialogado isso diariamente por conta de todas as doenças, que muitas doenças voltaram a aparecer, doenças que já tinham sido erradicadas voltaram a aparecer muito por conta dessas questões sanitárias, né? Então, assim, aí tem alguns números disso que eu queria deixar para vocês, mostrar aqui, falar como que, apesar da gente ter nas nossas casas, o nosso conforto, o nosso banheiro, muita gente não tem, né? Então ainda tem muito que ser feito, né? Então, assim, olha, tem uns números aqui, ó, de 6 a cada 10 pessoas no mundo vivem sem sistema sanitário, tá? Então isso atinge cerca de 4,5 bilhões de pessoas. Se a gente pensar em 4,5 bilhões de pessoas que não têm isso que eu tenho aqui, ó, que é o mínimo, né? O meu banheiro é um banheiro simples, né? Na minha casa, inclusive, a casa que eu moro, eu tenho 2 banheiros, porque minha casa é uma casa mais antiga, então eu tenho um banheiro aqui dentro de casa, que é esse banheiro que eu estou, e no meu quintal eu tenho um outro banheiro que era um lavabo, é um lavabo, assim, não tem chuveiro, nada, né? É só o vaso sanitário com a pia que a gente teve que adaptar para ir quando a gente tá fazendo algum evento lá fora, tem o banheiro lá. Mas na minha casa aqui dentro eu tenho um banheiro. Tem gente, juro por Deus, eu fazendo projetos de arquitetura, às vezes eu projeto 5 banheiros dentro de uma casa, até mais, né? Suítes, 5 suítes, 4 suítes, 3 suítes, mais o banheiro, mais o banheiro da churrasqueira, né? Da área de lazer, do espaço gourmet. Então, assim, pensando nisso, né? Eu tenho um banheiro na minha casa aqui dentro. Tem gente que tem 2, 3, 5, 10, mas tem gente que não tem nenhum, né? Então aí faz parte desse 4,5 bilhões de pessoas no mundo que não tem banheiro, né? Olha só, 2,1 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável, né? Então essa água que chega na minha torneira, né, que é super bem tratada, eu simplesmente abro a torneira, se eu quiser tomar água da minha torneira, eu posso tomar. Aí, olha só, quase 1.000 crianças morrem por dia, decorrente da crise sanitária. Isso no mundo todo, tá? Então, assim, o que a gente vê, por isso que a importância do vaso sanitário, de se ter uma descarga. Então, no seriado Outlander, quando eu ouvi aquilo, o que eu mais sinto falta é a descarga, eu falei, gente, olha só, uma coisa que parece tão simples, mas que simplesmente muda a humanidade, muda a saúde de todo mundo, né? Então, e aí, eu até estava vendo uma notícia hoje, que na África, eu não vou me lembrar o país agora, tá tendo novos casos de cólera, porque decorrente dessa falta de saneamento, muitas doenças são proliferadas por conta da falta do esgoto, né, da água encanada, dessa água potável. Então tem a cólera, tem o tifo, tem a poliomielite, né, e várias outras, né? Então por isso que é uma questão de saúde pública, né? A gente não está falando só, eu não queria deixar aqui só a questão da estética do banheiro, não. Você pode ter quantos banheiros você quiser na sua casa, pode, mas assim, a gente tem que pensar que os governos têm que pensar na saúde pública, banheiros públicos, saneamento, esgoto, água, levar água para a população, mesmo que esteja super difícil de chegar, tem que dar um jeito e levar a água até lá. Essa recomendação desse saneamento, hoje em dia a gente não costuma mais falar saneamento básico, porque é o princípio de tudo. Você vai planejar uma cidade, você vai planejar um bairro, um condomínio, alguma coisa, a primeira coisa que você vai pensar é como que você vai levar a água
e o esgoto, né? Como que você vai fazer esse projeto do saneamento naquele lugar. Então, por isso que a gente não costuma ficar falando mais, não é muito correto falar saneamento básico, né? Porque é saneamento, enfim, tem que resolver as questões sanitárias ali. Né? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela é uma das principais recomendações dela, essa necessidade do saneamento, principalmente nas comunidades mais carentes, essa atenção, e principalmente com as mulheres, né? Porque, como eu falei antes, as mulheres têm a questão do ciclo menstrual, e isso faz muita falta para as mulheres, né? Cuidar dos filhos, alimentação, né? Então, queira ou não, isso é sempre mais presente na vida das mulheres. Então, essa importância do banheiro, das questões sanitárias para todo mundo, mas especialmente para as mulheres. Além de ser uma questão de higiene e saúde, essa questão do banheiro para as mulheres, né, para todo mundo, essa questão da segurança, né? Para as mulheres é uma questão de segurança também. A gente vai no banheiro público, né? A gente quer se sentir segura. Pô, vou entrar num banheiro, o que vai acontecer comigo ali dentro, entendeu? Então tem essa questão da segurança, e a questão da educação, toda uma cultura, né? Então é uma coisa da gente pensar também, né? Daí, olha que interessante quando a gente fala dessa questão cultural, né? Porque quando a gente fala de todo um sistema sanitário, a gente tem que levar em consideração a regionalidade, né? A questão cultural de cada lugar. Porque, assim, nem sempre esse modelo europeu, que é o que nós temos aqui, que veio lá dos romanos, né? O aqueduto, de levar água para, né, água encanada, tudo mais. Muitos lugares não tem como fazer isso. Você pega um deserto, por exemplo, ou mesmo aqui o nosso sertão, o Brasil, né? Tem regiões que não tem como levar água. Então, assim, aí teria que ver novas tecnologias, ou existem outras tecnologias. Quando a gente pensa nesses países áridos, né? Por exemplo, a Arábia, né? As Arábias lá, eles não têm essa quantidade de água que a gente tem. Então, então tem que pensar numa tecnologia de saneamento sanitário dentro da regionalidade de cada um, né? Então, quando a gente fala das questões culturais, então aí a gente tem que pensar, por exemplo, compostagem, a gente tem que pensar em fossas sépticas, a gente tem que pensar não sei, infinitas coisas que existem por aí, que não necessariamente essa água encanada, esse encanamento, né? Esse modelo europeu que nós estamos acostumados. Porque o mais importante disso tudo é os dejetos, os detritos, não ficarem expostos, né? Então, o importante é a gente conseguir banheiros dignos para as pessoas poderem viver saudavelmente. Então, vamos pensar aqui, olha só, as fezes humanas, elas podem carregar até mais de 50 doenças, 50 tipos de doença que pode nos infectar, né? Então, a instalação do vaso sanitário, essa invenção do vaso sanitário é o que consegue reduzir isso em até 40%, né? Então, por isso que a importância da questão sanitária hoje, né? Que aonde que nós estamos, qual é o caminho que nós estamos indo para alcançar uma vida saudável nas nossas cidades, nas nossas casas, nas comunidades, né? E aí, tendo essa estrutura básica, né? O saneamento sanitário, aí a gente consegue pensar na parte estética e o conforto do nosso banheiro, porque hoje em dia, quando a gente pensa em projetar banheiro, eu mesmo tenho feito várias reformas de banheiros
que ficam maravilhosas, assim, né? Os revestimentos estão de alta tecnologia, automação do banheiro, os chuveiros, né, com regulagem de temperatura e pressão do jato de água, as torneiras que regulam a água também economizam água, a válvula de descarga também com economia de água. O próprio design do vaso sanitário hoje é uma coisa muito bem desenvolvida. Que ele roda a água utilizando menos água para poder higienizar o vaso, né? Então tem outros também que nem utilizam água, é só por sucção. Então assim, a partir do momento que a gente tem esse saneamento pronto, né, que as cidades estão bem regadas com isso, a partir daí a gente consegue pensar, só a partir daí que a gente consegue pensar na estética do banheiro, né? Que acabamento que nós vamos usar, o tamanho do banheiro que nós vamos ter e tudo mais, tá? Então, assim, eu espero que vocês pensem no banheiro como um ambiente muito importante na nossa casa. O banheiro, lógico, é um ambiente que tem que estar sempre muito bem higienizado. Depois da cozinha, a cozinha e o banheiro são os ambientes que têm que estar mais limpos na nossa casa, né? Então pensem nisso. Existem 1000 formas hoje de a gente poder decorar o nosso banheiro e pra gente ter momentos de descanso, porque o banheiro, queira ou não, ele é o nosso momento de agora eu vou parar, vou tomar meu banho, né? Então, a gente pensar como que o banheiro é um ambiente muito importante dentro da nossa casa, o momento da nossa intimidade. Então, eu quero deixar aqui essa reflexão, né? De a gente pensar como que o banheiro, de dentro da nossa casa para fora, como a importância que tem todo essa questão sanitária que nos é tão importante para a nossa saúde. E cuidemos-nos todos, né? Pensemos na nossa coletividade, desde dentro do nosso banheiro até aonde tem os tratamentos de água e esgoto e tudo mais. Tá bom? Então, eu fico por aqui hoje e até a próxima. Se vocês tiverem alguma ideia do que vocês quiserem que eu fale, eu estou aqui à disposição. Então, se vocês gostaram, pode curtir o meu canal, pode se inscrever também, e a gente vai falando aqui um pouquinho mais sobre arquitetura e vida e tudo isso que é tão importante para nossa saúde e para nossa vida em geral, tá bom? Então um beijo e até a próxima!